Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta emissão especial do programa 7 Minutos. É um programa que já está com algum atraso, lamentamos estas dificuldades técnicas, mas aqui queremos estar nesta tarde de quarta-feira, quase mais de um mês depois de termos iniciado um estado de emergência no nosso país, motivado por esta pandemia do Covid-19. Nós gostávamos de fazer um pouco de serviço público, dado que este nosso programa 7 Minutos é um programa que, no fundo, se vai centrando mais naquilo que é a missão da própria paróquia, na missão que a paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica vai realizando. Mas quisemos sair fora de portas e, por isso mesmo, fomos ao encontro da nossa comunidade e convidámos o presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Marques, um ponto da situação toda esta situação que nós vivemos. Ricardo, a pergunta é esta. Um mês depois de tudo isto que nós vivemos, qual é a atual situação nesta nossa freguesia de Benfica? Antes de mais, muito boa tarde Padre Nuno, boa tarde a todo o nosso auditório e que nos ouvem a esta hora. Antes de mais, queria começar por estender um agradecimento ao meu caro amigo por este convite e pelo trabalho excepcional que a paróquia de Nossa Senhora do Amparo tem vindo a fazer em Benfica, não só, obviamente, no apoio que já faz nas suas áreas de intervenção, mas também que faz a todos muito nesta altura, em que, de facto, todos os nossos espíritos têm sofrido aqui alguma pressão acrescida e os meus amigos são, de facto, um exemplo de resiliência e de forma de estar, de saber estar em comunidade, que é fundamental. De facto, Benfica tem sido exemplar naquilo que é o comportamento das suas gentes, no comportamento da sua população e dos seus agentes locais, na forma como temos de forma congregada conseguido atuar perante a pandemia de Covid, mas temos vindo, e sendo muito assertivo, até porque são 7 minutos são muito curtos, temos vindo a sentir uma degradação muito rápida daquilo que são as condições financeiras e as condições económicas de muitas famílias. Este é o fator, além do Covid, da questão da doença, obviamente, que nós temos vindo a sentir. Portanto, questões relacionadas com o isolamento de idosos, com uma deterioração clara daquilo que é o seu estado de espírito, e para isso nós temos tido, de facto, um crescimento exponencial do nosso número de contactos telefónicos e do número de acompanhamentos psicológicos que fazemos todos os dias. Muitos destes acompanhamentos já estão a ser feitos e reforçados por uma rede de voluntários locais que têm sido inexcedíveis neste trabalho que fazem em articulação com as nossas psicólogas e assistentes sociais, mas depois temos sentido, de facto, esta degradação. De semana para semana temos mais famílias, muitas famílias de classe média-baixa, muitos trabalhadores independentes, muitas pessoas que trabalhavam ligadas a uma economia informal, na qual não faziam descontos ou poucos descontos e que agora ao final do mês, sem conseguirem obviamente laborar e trabalhar, estão em situações realmente muito complexas do ponto de vista económico e de carências. Pronto, este é mais ou menos assim um panorama. Eu posso depois partilhar alguns números, obviamente aqui com o auditório, que sou padre, para vos dar uma ideia. Nós neste momento já atribuímos mais de 549 cabazes alimentares, que equivale a 1.996 pessoas que são abrangidas por estes apoios. Temos mais de 2.140 consultas de apoio psicológico, telefónicas ou algumas presenciais, em que as nossas equipas tiveram que deslocar devido à ausência de formas de comunicar por parte, obviamente, dos utentes, mas muitos deles porque sentimos esta necessidade de serem vistos, sentimos que eles estavam, de facto, muito frágeis, muito fragilizados naquilo que é os contactos telefónicos. De número de refeições quentes, já servimos mais de 13.732 refeições quentes entregues, obviamente, a um conjunto alargado de beneficiários. E, portanto, temos vindo a sentir, principalmente a partir da quarta semana e quinta semana, uma degradação muito rápida daquilo que é a capacidade financeira de muitas famílias, e temos muitas famílias que nunca recorreram a nenhum apoio social, que isto fique bem claro. Eu acho que é importante estigmatizar esta ideia que são sempre os mesmos. São sempre as comunidades mais frágeis, são sempre as comunidades, até, por exemplo, usa-se muito algumas comunidades e algumas etnias como referência. Não é verdade. Temos vindo nas últimas semanas a sentir um deteriorar de fregueses que nunca na vida vieram pedir nenhum tipo de apoio e que estão mesmo neste momento com problemas muito complexos. Ricardo, aqui a paróquia que no fundo vai procurando desenvolver um trabalho social nesta área social, de acompanhamento, também de proporcionar bens alimentares e diversa ajuda, vimos-nos confrontados com esta dificuldade de continuar a realizar essa missão, dado que os nossos voluntários são essencialmente voluntários que estão naquela faixa etária do grupo de risco.
Aqui a questão é, em primeiro lugar, um agradecimento, porque a Junta de Freguesia acolheu desde logo aqueles que eram os nossos utentes e assim conseguimos manter ou continuar a proporcionar essa possibilidade de ajuda a essas pessoas. Mas a Junta de Freguesia pôde contar ao longo de todo este mês com diversas ajudas e fomos percebendo que houve uma massa muito grande de voluntários que estiveram convosco. Como foi este trabalho de voluntariado? Como é que, no fundo, quem eram as pessoas a quem chegavam essencialmente? Eu tenho alguma dificuldade em arranjar uma palavra portuguesa que expresse aquilo que sentimos. Vou usar aqui um anglicismo que é overwhelming. Nós pedimos voluntários nos primeiros dias e ficámos maravilhados com a capacidade de resposta da comunidade. Nós neste momento temos registados mais de 120 voluntários locais. Temos em média 30 a 40 voluntários dia nas diferentes tarefas, não só de coisas tão simples como no mercado de Benfica fazer a separação dos cabazes alimentares e a preparação de compras para levar à casa dos idosos. Temos voluntários connosco, como dizia há bocado, na nossa rede de call center, a fazerem chamadas para idosos todos os dias, para doentes crónicos e a fazer, obviamente, não só a recepção de encomendas de bens alimentares e pedidos de ajuda de bens alimentares ou medicamentos, mas até um acompanhamento já psicológico, algum acompanhamento que cria esta relação humana com quem está em casa confinado. Temos tido voluntários que se ofereceram para andar nas ruas a fazer um conjunto de trabalho também de detecção e de acompanhamento de várias funções e até desinfecção de viaturas, que hoje em dia transportam as refeições a casa e os produtos alimentares, e tem sido de facto extraordinária a reação da comunidade, o voluntarismo e um espírito de cidadania ativa e de boa vizinhança. E para nós, tal como eu, como o Padre Nuno, que temos todos os dias tomado decisões complexas, numa altura destas em que é uma altura complexa e que temos que decidir muito rapidamente, de facto, a urgência das famílias e das respostas não nos permite demorar dias ou semanas a analisar e a tomar decisões. Este sentimento de comunidade, este sentimento de resposta e quase de obrigatoriedade de agir com estas pessoas tem-nos impulsionado a fazermos os possíveis e os impossíveis. Eu diria que sem este esforço comunitário não conseguiríamos nem de perto nem de longe estar a chegar a estes números. Há aqui um agradecimento muito meu aos funcionários da Junta. A Junta tem mais ou menos 400 colaboradores, temos tido em média entre 250 a 300 a trabalhar diariamente, o que é extraordinário. Temos muitas outras entidades que não houve este sentimento, este de corpo, não é, de serviço público. Aqui é verdade, a equipa tem sido extraordinária, toda ela, a perceber o que é que era necessário fazer, mas estes voluntários têm sido uma lufada de ar fresco, um balão de oxigênio. Olha, a gente pode adjetivar a tarde todo o que eles fazem, há poucas palavras que possam caracterizar o apoio que nos dão. Nós vamos percebendo também que há uma certa dificuldade, e agora já que estamos a chegar ao final deste estado de emergência, já foi dito pelo Presidente da República que não será renovado, pelo menos se assim não for necessário, mas já íamos verificando que tem havido uma certa dificuldade de nos estar em casa. É certo, é difícil estarmos todos confinados, a dificuldade em estarmos isolados, de não sairmos à rua, mas foi-se percebendo, e eu ia percebendo um bocadinho isso também aqui em Benfica, e chegámos a partilhar até em conversa os dois que havia um bocadinho esta dificuldade. Como é que se pode sensibilizar a população para no fundo, ficar em casa, dado que é uma questão de risco também, não é? Olha, eu acho que essa é a batalha mais difícil de ganhar. Eu ontem tive um papel ingrato com a nossa subcomissária da PSP de fazer uma campanha de sensibilização junto ao mercado de Benfica. Porque no sábado todos nós sentimos aqui o toque-a-rebate. Sábado o mercado de Benfica aproxima-se dos 2.000 utilizadores presenciais, o dobro do que era normal, o que não é propriamente bom. É bom para nós e para o comércio tradicional pelo esforço que fizemos em manter o mercado de Benfica a trabalhar, dotando das condições de segurança necessárias para que colaborem, mas não é bom porque contraria o espírito que todos nós temos. Nós tínhamos famílias de 4 pessoas às compras no mercado, tínhamos casais de idosos, tínhamos tudo aquilo que não deveria acontecer. Mas ontem, de facto, enquanto fizeram esta ação de sensibilização, eu chamaram-me tudo e mais alguma coisa. Eu parecia que queria confinar as pessoas a casa. Mas o facto é que a pandemia não está vencida. Eu acho que temos que ser muito humanos, temos que perceber que as pessoas estão confinadas há muito tempo e há esta necessidade de se sentirem livres outra vez, de voltarem às suas rotinas. Mas temos que ser muito claros. A batalha está a ser ganha, com o esforço e com o sacrifício de todos nós, principalmente daqueles que em isolamento, os idosos, os doentes crónicos, estão sozinhos em casa neste período. Portanto, para eles é claramente uma dificuldade acrescida todo este período, mas nós não podemos ainda tirar o pé do acelerador, como se fazia, neste caso do travão, não é do acelerador, é o pé do travão, e temos que aguardar mais umas semanas antes de podermos, de facto, começar a vir todos à rua. É um trabalho inglório e as ruas de Benfica transmitem aquilo que é uma realidade do país. As pessoas sentiram um aliviar
Obviamente as palavras do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro foram muito importantes para tirar este peso que andava em cima de todos, mas se vamos à rua, temos que usar os meios adequados de proteção. Temos que evitar ir nos horários que sabemos que temos os mais idosos na rua, e todos nós sabemos que os idosos gostam preferencialmente de fazer as compras logo ao início da manhã. Portanto, era muito importante que os outros casais e que as pessoas que vão às compras façam num horário diferenciado, para evitar que nos supermercados, no mercado e nas farmácias estejamos em grandes ajuntamentos, obviamente que exponham os nossos cidadãos mais vulneráveis, os idosos e os doentes de risco, portanto, a grandes ajuntamentos, e temos que devagarinho ir libertando deste espartilho que foi estar em casa sem cometermos loucuras. E é este equilíbrio que eu acho que vai ser a grande luta do próximo mês. Como é que procuramos este ponto de equilíbrio sem cair exatamente no exagero de liberdade, agora estamos todos na rua e vamos todos sem o mínimo de contenção e de regras. Pronto, esse é um grande desafio, e antecipo que iremos passar ainda algumas dificuldades derivadas a isto, esta ânsia, eu diria que é o termo correto, esta ânsia de respirar ar puro, de voltarmos àquilo que são as nossas normalidades e a nossa vivência normal. Claro. O Ricardo tomou posse como Presidente da República no final do mês de janeiro. Pouco mais de um mês depois, vê-se confrontado com toda esta situação e com a necessidade de acudir, de encontrar soluções e de tomar decisões no meio de uma situação como estas, como uma pandemia, não é? Como é que enfrentou este desafio? Eu, antes de mais, quero-lhe agradecer, porque eu não tomei posse como Presidente da República. Foi como Presidente da República? Vice-Presidente da República. Eu fui Presidente da Junta de Freguesia. Isto já é... Estou a brincar consigo. Olha, eu estou sempre a brincar com a doutora Inês, uma grande amiga, a quem muito devo, me ter trazido para a Junta de Benfica e muito me ensinou. E estou sempre a brincar, a dizer com ela, tu sabias que isto ia acontecer e foi de propósito. Estou sempre a brincar com ela e foi uma rasteira de saída que me pregaste. Não, olha, há aqui uma coisa que eu acho que já vinha de antes. Há um sentimento de serviço público, não só meu, muito da equipa da Junta, um sentimento de pertença aqui à comunidade e à freguesia, que fizeram com que tivéssemos que agir muito rápido e tivéssemos que decidir, acho eu até à data, maioritariamente bem. Eu sou nascido em Benfica, toda a minha vida é cá que as minhas filhas estudam, amo os meus pais, sou de facto, como se fosse um filho da freguesia, e portanto não havia outra forma a não ser arregaçar mangas, e o Padre Nuno provavelmente não se apercebeu, mas o primeiro mês aqui de mandato foi um mês muito difícil para nós, porque coincidiu com a negociação com a Câmara Municipal de Lisboa dos projetos estruturantes. Portanto, quando a doutora Inês saiu, acalhou mesmo na bomba de reuniões com o Presidente de Câmara, vereadores, outras juntas, para definir os projetos estruturantes. Portanto, foi um mês muito intenso de debate político. E quando isto terminou e nós íamos respirar de alívio, bem, agora vamos, de um momento para o outro, temos o Covid. E, portanto, tem sido, acima de tudo, eu acho que uma época de grande aprendizagem. Eu acho que quando se tem que tomar decisões diariamente, com grande complexidade, somos obrigados a crescer e a crescer muito depressa. Enquanto estrutura, enquanto seres humanos, neste caso, enquanto político, tenho aprendido muito desta relação de proximidade e cooperação, e também lhe digo, isto trouxe-nos oportunidades. A nós junta trouxe-nos oportunidades, sou muito claro, de aperfeiçoar e aprofundar a relação com os parceiros locais. Sempre tivemos esta estratégia, mas o facto é que estes meses e meio obrigou-nos claramente a todos termos que olhar para o lado, numa premissa de boa vizinhança e de colaboração, dar as mãos e procurar soluções convergentes. E isto é fundamental. Eu diria que é o grande ensinamento que eu tiro para já da pandemia do ponto de vista institucional, foi que a rede em Benfica de solidariedade, de instituições e de interação existe, funciona e é muito mais forte do que qualquer um de nós alguma vez pensou. Porque, de facto, eu acho que era o Padre Nuno, como eu sabemos, que estamos no terreno, que ainda não chegámos sequer à nossa capacidade máxima. Portanto, sentimos claramente que estamos a responder dentro daquilo que é possível, mas ainda não tivemos chegar àquelas decisões dramáticas de decidir se deixamos de apoiar A para apoiar B. Portanto, ainda temos alguma capacidade de crescer, se obviamente a crise se perpetuar e tivermos que aumentar a capacidade de resposta. E isto foi fantástico. É fantástico o trabalho que fazemos convosco, é fantástico o trabalho que fazemos. Olha, eu há 2 ou 3 dias fui levantar uma doação de uma empresa, da Advanced Care, de computadores para entregarmos às crianças. Os 2 agrupamentos, a meu pedido, fizeram um trabalho extraordinário de levantamento dos jovens que vamos apoiar. Hoje já entregámos os primeiros computadores e enviámos as primeiras máscaras para o correio, as primeiras 2.500 máscaras comunitárias para chegar à casa dos nossos idosos e doentes crónicos. Ao longo dos próximos 15 dias vamos enviar as outras. Temos estado com o Fofó, o Futebol Benfica, que todos sabemos as dificuldades que passa, vai-nos fazer chegar esta semana uma doação, também de equipamentos, máscaras e, portanto, dentro do seu tecido associativo, atletas, empresários, conseguiu arranjar para fazer uma doação local e temos sentido de facto isto.
uma rede extraordinária. Eu há bocado dizia ao Padre Nuno, eu ainda hoje estive à tarde, faço reuniões semanais com as associações de moradores que estão mobilizadas, são quem anda nas ruas e nos bairros a bater à porta para os casos que nós não identificamos. Algumas delas já estão, inclusive, a distribuir banco alimentar, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, coisa que não faziam até há um mês atrás. Portanto, eu saio daqui quase, eu diria que tem sido muita aprendizagem, tem sido muito bom, porque abriu-me a mim uma oportunidade, enquanto Presidente de Junta, de um momento para o outro, de conhecer ainda mais profundamente as entidades que já conhecia e de criarmos uma rede que sempre trabalhou, mas nunca trabalhou sob pressão. E agora, a trabalhar sob pressão, tem conseguido dar resposta às necessidades. Muito bem. Quem sabe se não seria uma profecia aquilo que eu disse antes, mas pronto. Ricardo, agradeço a presença nesta emissão especial do 7 Minutos. Era importante dar a conhecer à nossa comunidade um pouco aquilo que tem sido feito e, sobretudo, a forma como a nossa freguesia foi também vivendo toda esta situação. Dado que, sobretudo, e nós sabemos, conhecemos, é uma freguesia com um envelhecimento muito acentuado, uma camada idosa muito elevada, e, sobretudo, são essas as pessoas a quem é necessário também estar, de quem é necessário estar mais próximo e acudir. Creio que era importante também nós conhecermos um pouco esta realidade. Muito obrigado, Ricardo, por esta presença e, quem sabe, um dia voltamos a falar aqui. Muito obrigado, Padre Nuno. Muito obrigado a todos os ouvintes. Desejo a maior saúde para todos e felicidades. E contem com a Junta de Freguesia de Benfica para tudo o que for necessário. E, obviamente, na pessoa do seu Presidente, hoje Presidente de Junta, quiçá com o apoio do Padre Nuno um dia Presidente da República. Iremos ver. Muito bem. Portanto, obrigado, Ricardo. Obrigado e muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde. E assim terminamos esta emissão do 7 Minutos, uma emissão especial. Quisemos estar consigo, apesar de algumas dificuldades técnicas, mas conseguimos estar com esta entrevista breve com o Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques. Até uma próxima, se Deus quiser. E não se esqueça, continue em casa, procure contribuir para que todos estejamos em segurança. Boa tarde.